Bom dia! Estamos aqui para apresentar o trabalho em forma de podcast com Heloísa, Ana Carolina e Kainá. E nós vamos falar nesse trabalho sobre um assunto que faz parte do cotidiano da sociedade, que será cessão de crédito e assunção de crédito, assunção de dívida. E a pergunta é, o que vem a ser uma cessão de crédito e o que vem a ser uma assunção de dívida? Como elas se dividem? Eu vou perguntar nesse momento a Heloísa, o que vem a ser uma cessão de crédito? Uma cessão de crédito é quando o credor ele passa para uma terceira pessoa o direito de receber o crédito da obrigação em que ele se encontrou. E como é dividido? Bem, existem duas divisões, a gratuita e a onerosa. E o que eu vem vou- a ser cada uma dessas? Neste caso, eu vou deixar para a Carol explicar por mim. Pronto, a gratuita é assim, a gente passa gratuitamente sem cobrar nada em troca. Já na outra situação, é cobrado. Por exemplo, eu vendi a minha dívida, meu crédito de receber a nossa amiga Kainá. Certo. Então, eu cobrei a dívida de R$ 1.000 e eu vendi a ela por 800. Então, ela vai receber os 800 no lugar dos 1.000, para poder eu receber o dinheiro logo que eu estou precisando logo de urgência. Então, ela vai depois receber da nossa credora, Heloísa. Certo. E no caso de você vender para ela e essa dívida não existir mais, como se resolve essa situação? Aí, nessa situação, Porque no caso você terá uma Justo. culpa, né? Aí como ficará? justo, no caso, vai voltar de volta para ela pagar. Porque, no caso, vai ser, como foi pelos 800, então ela vai receber de volta os 800, não o valor que era para ser de 1.000, né? Porque aí vai ser ganhar em cima e não pode. E assim, as pessoas nesse momento que estão assistindo nosso podcast, eu não sei se vocês já viram, mas uma palavra que me ficou encucada na minha cabeça é o que vem a ser um crédito pró-soluto. Tainá, você pode me responder, por gentileza? Na sessão de crédito, a gente vai ter dois tipos. A gente vai ter a sessão pró-solvente e a pró-soluto. A pró-soluto é justamente essa questão de quando há uma sessão de crédito e aí o devedor ele vai precisar. Pode continuar assim mesmo. Certo. E aí, na questão, vai ter aquela questão de que o credor, ele vai o quê? Ele vai se responsabilizar pela existência do crédito. Então, o crédito, ele tem que existir. Caso ele inexista, aí sim, o credor ele vai se responsabilizar. Ele vai ter que dizer ali o porquê, o que aconteceu. Ele vai ter que sim pagar, no caso. E aí, quando for uma sessão gratuita, ok, vai ele se resolver simplesmente aquela obrigação. E aí, quando vai ser uma sessão do tipo onerosa, como a nossa colega aqui, Carol, já disse, como ele vai ter que se responsabilizar pelo crédito, se o crédito não existir, ele vai ter que se responsabilizar pelo pagamento desse crédito. Certo. Eu acredito que deve ter ficado muito claro para quem está do outro lado assistindo. Agora nós vamos falar sobre assunção de dívida. Você poderia, por favor, explanar um pouco sobre esse assunto? Certo? A assunção de dívida é nada mais do que uma cessão de débitos. A gente vai ter a cessão de crédito e a gente vai ter a cessão de débito, ou seja, vai ser uma transmissão do débito, onde a gente vai ter três principais personagens. A gente vai ter ali o nosso credor, a gente vai ter ali a pessoa que é o devedor primitivo e a gente vai ter a outra pessoa que é quem vai ser a terceira pessoa que vai entrar nessa relação obrigacional através dessa cessão, assumindo a dívida de outra pessoa. E aí, a gente pode ter essa transmissão de dívida por duas formas. Nós podemos ter por expromissão e a gente vai ter também por Delegação. delegação, E o que vem a ser exatamente. cada uma dessas? Por delegação é quando o credor ele vai atrás de você e aí você discute. E aí, por expromissão, é quando o terceiro, aquela outra pessoa, vai diretamente ao credor. Então, ou seja, delegação é aquilo que vai ser delegado. É quando o credor e o devedor primitivo
fazem esse tipo de sessão. Ele vai falar, olha, eu não vou ser mais o teu devedor, vai ser outra pessoa agora. E na outra questão, na outra situação, que é por expromissão, é quando a terceira pessoa chega e fala, olha, você não vai ser mais a minha devedora. Não vai ser mais você, vai ser outra pessoa agora, entendeu? Então vai ser aquela terceira pessoa que vai entrar e falar pro credor, olha, não é mais esse o teu, vai ser agora ela. No caso, quer dizer que a dívida pode ter mais de uma pessoa, é isso? Sim, pode ter mais de uma pessoa. Relação obrigacional, ela tem que ter sim. O sujeito e vai ter aquele sujeito passivo e sujeito ativo. E aí pode ter casos de cessões, pode ter casos de obrigações, em que eu posso ter mais de um devedor, eu posso ter mais de um credor. Então há várias possibilidades dentro do direito obrigacional. Não se resume a duas pessoas, eu posso ter mais indivíduos, eu posso ter essa amplidade de indivíduos nas relações. E diante de todo isso que a gente falou aqui, existe também a anulação, não é isso? Sim, a assunção de dívida ela pode ser anulada. Anulada. Por quais razões? Se o objeto da minha prestação for ilícito, então, tipo, eu não posso fazer uma assunção de dívida envolvendo drogas, porque Sim, então pertence drogas a algo ilícito. ilícito. Exatamente, a minha sessão vai ser anulada. E aí o que acontece? Geralmente, na assunção de dívidas, a gente vai ter uma questão, por exemplo, da figura do fiador, alguém que vai ter uma garantia sobre isso. E aí o que acontece? Eu pego e assumo a dívida de Carol, mas só que aí eu vou ter Heloísa como a minha fiadora. Só que o que acontece? Heloísa, ela sabe que há um vício nessa relação. E o que vem a ser um vício? Há um problema que pode causar anulação, seja o objeto for algo ilícito, ou se a minha outra pessoa ela não for plenamente capaz, porque o agente da obrigação ele tem que ser plenamente capaz. Se ele não for capaz, por exemplo, se ele for menor de idade, eu preciso de um representante legal. Então há várias coisas que podem causar a anulação de uma sessão. E aí, voltando ao exemplo que eu estava dando, o que acontece? Se houver esse vício, Heloísa vai retornar juntamente ao devedor primitivo, juntamente com aquilo que ela afiançou. Mas se ela não souber, se ela não tiver ciência desse vício, o que acontece? Vai retornar para o devedor primitivo, mas a fiança, aquilo que foi dado como garantia, não retorna mais, porque ela não tinha ciência dos problemas que poderia causar anulação. Então, sim, há possibilidade de anulação na assunção de dívida. Não só na assunção de dívida, também pode acontecer na cessão de crédito e várias outras obrigações, caso aconteçam esses tipos de questões que possam vir a anular. Certo. Então, é isso aí. Esse foi o nosso trabalho apresentado em forma de podcast. Espero que tenha ficado bem claro para todos que estão do outro lado da nossa telinha assistindo. E é isso aí. Obrigada. Obrigada por assistir até o final. E é isso aí.